Pessoal, estou passando aqui para deixar a correção da atividade em gravação aqui no YouTube, tá? Sobre as leis de conservação de massa. Então vocês acompanhem tanto pela gravação de tela quanto pelo PDF que eu vou disponibilizar no WhatsApp de vocês. Então vamos lá para a primeira questão. A frase do nada, nada em nada, nada pode se transformar ou transformar-se relaciona-se com as leis ou as ideias de Antoine Lavoisier, tá? Porque a partir do momento que ele fez suas análises de reações químicas, ele percebeu que em um sistema fechado, a massa dos reagentes seria igual à massa dos produtos, tá? Então, com isso, em suas observações, ele criou a frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, ou seja, a reação química aconteceu, liberou um gás, mudou de cor, formou um precipitado, e essas coisas, né, dos resultados das reações químicas, elas não se perdem. Elas vão se transformar em alguma outra coisa. Tá? Não é, foi-se embora, não é assim, né? Aquilo ali vai ser reaproveitado na natureza para outra coisa. Então veja aqui nessa frase, né? Do nada as coisas não vão se transformar-se. Elas não vão pré-existir do nada, né? Alguma coisa aconteceu, né? Alguma reação química aconteceu para que aquela substância ali ela também pré-existisse. Tá? Então tudo isso baseado na lei de Antoine Lavoisier. Nessa segunda questão aqui, também baseado na lei de Lavoisier envolvendo a parte de cálculo, você só vai somar ou subtrair mediante a esse quadro aqui, onde você vai fazer o preenchimento das assertivas de A a F, tá? Mediante a análise que você faz aqui do quadro. Então, se vocês puderem observar, aqui a gente tem a reagente 1, reagente 2 e produtos. Então, tudo isso está separado por uma seta. Eu já expliquei isso para vocês. Onde antes da seta eu tenho reagente, ou seja, coisas reagindo entre si, e no final eu tenho produtos. Aí o que é que acontece? Por exemplo, aqui nessa situação, eu vou ter o valor dos produtos e o valor dos reagentes. Aí nessa primeira situação aqui, como eu só tenho o valor de dois lados diferentes, né, mediante essa reação química que está acontecendo, eu vou subtrair 132 menos 96, que no final aqui vai dar 36 gramas. Tá? Nessa segunda situação aqui, para achar o valor de B é a mesma coisa. Tá? Eu vou ter o valor do produto e o valor do reagente, e é só subtrair 68 menos 12, que vai dar justamente 56 gramas. Ok? Nessa situação aqui da terceira linha é a mesma coisa, onde eu vou subtrair o valor do produto menos o valor do primeiro reagente, e eu vou conseguir obter o valor do gás oxigênio, que é exatamente 32 gramas. Tá? Já nessa quarta linha a situação é diferente. Eu não vou mais subtrair, eu já vou somar. Por que eu vou somar? Porque a coisa não está sendo baseada na lei de Lavoisier. Se a massa está conservando, eu só somo. Porque eu tenho o valor do reagente 1 e o valor do reagente 2. Então eu somo os dois e vai dar justamente 704 gramas. Veja que aqui a situação foi diferente, né? Porque aqui eu tenho o valor de dois reagentes. Não são valores opostos, né? Em lados opostos, né? Eu tenho o valor justamente dos dois reagentes. Enquanto eu não tenho o valor dos produtos, onde eu vou fazer a soma. Tá? Já para achar o valor de G, eu vou fazer como nas situações anteriores, onde eu vou subtrair 63 menos 56 para achar o valor do reagente 1, que vai ser justamente 7 gramas. Tá? E para achar o valor da última linha, ou seja, de F, é a mesma situação, onde eu vou subtrair 80 menos 48 do reagente 1, que vai dar justamente 32 gramas. Então a resposta correta dessa assertiva é justamente a letra C. Tá? Então vocês acompanham aí. Terceira questão. Na terceira questão, eu sei que envolve um pouco mais de raciocínio, tá? Mas a gente vai acompanhar aqui. Eu vou dividir esse vídeo para que ele não fique curto, né? E às vezes não acabe atrapalhando a dinâmica da resolução das questões. Tá? Então vamos lá. Terceira questão. Uma das alternativas para diminuir a quantidade de dióxido de carbono liberado para a atmosfera consiste em borbulhar esse gás em solução aquosa de hidróxido de sódio. A reação que ocorre pode ser representada
da seguinte forma, né? Dióxido de carbono reagindo com hidróxido de sódio, formando carbonato de sódio e liberando um pouco de água. Aí o que é que acontece, né? Ele diz o seguinte, ó. Sabendo que 44 gramas de dióxido de carbono, 44 gramas de dióxido de carbono reage com o hidróxido de sódio, eu não tenho, ó, ele não dá o valor de hidróxido de sódio e diz que essa reação formou 106 gramas, tá? E no final liberou 18 gramas de água, certo? Então, o que é que acontece, né? Deixa eu botar aqui 44 gramas. O que é que vai acontecer? Para você achar o valor da quantidade de hidróxido de sódio que foi necessário para produzir um valor X de hidróxido de carbonato de sódio, é só você fazer o seguinte, é aquela mesma situação que a gente respondeu na tabela anterior. Eu tenho o valor dos produtos, mas não tenho o valor de um dos reagentes. Então o que é que eu faço? Eu vou primeiramente somar aqui 106 menos, quer dizer, 106 mais 18, certo? 106 mais 18, que vai dar justamente 124. Quando eu subtrair por 44, eu vou ter o valor de 80 gramas, que é equivalente à assertiva C, 80 gramas, tá? Então veja, eu só peguei o valor dos produtos e subtraí pelo valor do primeiro reagente, onde eu achei o valor correto aqui, sendo letra C, tá? Vamos para a quarta questão, e depois da quarta questão eu dou uma paradinha para a gente fragmentar o vídeo para não ficar um pouco curto, para não ficar um pouco longo, tá? Para que não atrapalhe na nossa dinâmica. Então o que é que acontece? Vamos lá. Quarta questão. Sabe-se que 28 gramas de nitrogênio reage completamente com 6 gramas de hidrogênio formando a amônia. Qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com hidrogênio suficiente para completar a reação? Vejam só, ele disse o seguinte, né? Ó, 28 gramas reagiu com... Deixa eu voltar aqui para ficar melhor de vocês entenderem, que aqui é o mais, certo? Reagiu com 6 gramas de hidrogênio para formar amônia, mas ele não disse a quantidade final de amônia, que seria a quantidade final dos produtos, né? Ou seja, a massa dos produtos. Se somarmos isso aqui, vai dar o que? Justamente 34 gramas. Beleza. Aí o que é que ele pergunta? Ó, qual será a massa em gramas de amônia formada quando 140 gramas de nitrogênio reagir com o hidrogênio suficiente para completar a reação? Então veja, nessa primeira situação aqui ele disse o seguinte, ó, que foram 28 gramas para formar 34 gramas. Então aqui você vai utilizar um pouquinho de raciocínio e também a regrinha de 3 da matemática. Tá? Então aqui ó, foram 28 gramas para formar 34 gramas de amônia, sendo que a pergunta está fazendo o quê? Pedindo para que você ache o valor de amônia para 140 gramas de nitrogênio. Então, ó, 28 gramas de nitrogênio foram para 34 gramas de amônia. Então, 140 gramas de nitrogênio foram para X, que ainda você não sabe. Então, a partir desse momento, a gente faz, ó, regrinha de 3. Tá? Fica 28x e 140 vezes 34. Quando fizermos essa operação aqui, eu vou justamente conseguir obter o valor de 170 gramas. Ok? Então, resposta correta, letra B. Segunda parte da correção da atividade fica no próximo vídeo, beleza? Acompanha aí.